Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 6. Nossa primeira aula, vamos falar sobre a ascensão da China no cenário econômico global. Poderio econômico e ascensão da China. Apesar de se manter como potência hegemônica há décadas, os Estados Unidos vêm perdendo espaço no campo econômico em virtude da ascensão da China no atual cenário internacional. Há nesse quesito uma nova conjuntura, caracterizada pela multipolaridade do sistema geopolítico global. A introdução de reformas políticas e econômicas desde o fim dos anos 1970, com o objetivo de expandir o relacionamento comercial com mercados externos, tem levado a China a registrar índices elevados de crescimento econômico. Atualmente, o país ocupa a segunda posição no ranking dos maiores PIBs, Produto Interno Bruto, a nível mundial, além de ser o segundo país com maior volume de exportação e o terceiro com maior volume de importação de mercadorias do mundo. Esses são dados de 2018. A China é atualmente o país que mais cresce no mundo. Por essa razão, tem se destacado no cenário geopolítico mundial. O país tem exercido grande influência política, militar e econômica no cenário regional e internacional, graças a fatores determinantes como grande extensão do seu território, ocupa o terceiro lugar em dimensão, atrás apenas da Rússia, que é o maior país, seguido pelo Canadá, elevadíssimo número de habitantes, cerca de 1 bilhão e 300 milhões, o país mais populoso do mundo, o país mais populoso do mundo, além do dinamismo de sua economia. Atualmente é a economia que apresenta maiores índices de crescimento em todo o planeta. Esses seriam os grandes fatores que tornaram a China uma grande potência. A expansão chinesa. A expansão chinesa tem sido encarada como uma ameaça à liderança dos Estados Unidos como potência econômica mundial, o que tem gerado tensões geopolíticas entre os países. A crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2008 provocou a diminuição da participação do país na região do Pacífico e permitiu que novos arranjos fossem estabelecidos, aumentando a participação de produtos industriais chineses nas trocas comerciais entre os países asiáticos. A China também vem ampliando a sua presença no mercado de outras regiões do mundo, como o continente africano e os países latino-americanos. Investimentos chineses no Brasil. Há alguns anos, as relações comerciais entre Brasil e China têm se intensificado e, atualmente, o país se tornou o principal parceiro econômico do Brasil. Ou seja, nos últimos anos, a China vem ampliando a sua influência política, cultural e social na América Latina, ocupando a posição antigamente ocupada pelos Estados Unidos e, atualmente, o país é o principal parceiro econômico não só do Brasil, como também do Peru e Chile, tomando lugar que anteriormente era dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anteriormente era o nosso principal parceiro comercial. Maiores investidores no Brasil. Em 2013, por exemplo, as trocas comerciais entre Brasil e China atingiram os 83 bilhões de reais, considerando as importações, as exportações, bem como a fusão e a aquisição de empresas. Os chineses se tornaram os maiores investidores estrangeiros no Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. Vou falar um pouquinho sobre o sistema político e econômico da China, O país tem se despontado em razão do modo agressivo de sua aplicação política,
pouco agressivo de sua aplicação política interna e externa, né? A política interna está vinculada a uma extrema centralização do poder que se encontra sob os domínios de um único partido político do país, né? O Partido Comunista, que coíbe todo e qualquer tipo de movimento de caráter social, como, por exemplo, greves, manifestações, discursos, entre outros. Caso ocorra, é rigorosamente interceptado pelo uso da força, né? No âmbito nacional, a China está obtendo maior força e participação nas decisões políticas. Tal fato levou o país a usufruir o direito de ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, né? Seu potencial militar tem contribuído para o incremento de suas influências internacional, pois o país detém um enorme exército, né? Evidente no país mais populoso do mundo, né? Digo, em número de soldados, né? De militares, além de possuir um numeroso e diversificado arsenal bélico também, como bombas atômicas e mísseis. O país domina tecnologias espaciais, é fabricante de satélites artificiais e foguetes. Diante desses aspectos, parece claro que a China possui praticamente todos os requisitos para se tornar uma grande potência mundial, se não a maior potência mundial. Principal potência do século XXI, né? A China já aparece com essa denominação, né? Diversos estudos apontam que a China no século XXI será a principal potência. Perspectiva alicerçada no índice de crescimento econômico e principalmente do potencial político e militar do país. Bem, pessoal, essa aula foi um pouco mais resumida, né? Falando um pouco sobre as características aí da política da China. Lembrando que também não se tem muito material relacionado a essa temática, mas já foi uma reflexão, né, para que a gente possa entender ali assim das relações comerciais e pode-se falar até numa possível dependência que o Brasil tem da China, uma vez que a China se tornou o principal parceiro econômico do Brasil em todos os aspectos, desde a importação como também a exportação com relação ao Brasil. Abraço a todos, até a próxima.